Em uma movimentada e empoeirada tarde em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, uma cena intrigante se desenrolou diante dos olhos atentos dos espectadores. Em meio aos murmúrios da multidão e aos olhares ansiosos dos líderes religiosos, uma mulher foi arrastada para o centro da praça, sua vergonha exposta a todos. Ela era acusada de adultério, uma transgressão que, de acordo com a lei de Moisés, poderia custar-lhe a vida. Os fariseus e escribas, com suas vestes impecáveis e rostos severos, apresentaram-na diante de Jesus, buscando uma palavra de condenação para justificar sua própria interpretação estrita da lei. No entanto, em vez de dar uma resposta imediata, Jesus surpreendeu a todos com um gesto inesperado. Ele se inclinou e começou a escrever no chão, temporariamente ignorando a questão premente. Essa ação intrigante não apenas captou a atenção de todos, mas também preparou o cenário para um dos momentos mais memoráveis e significativos na vida e nos ensinamentos de Jesus. A história da mulher adúltera e o ato de Jesus de escrever no chão tornaram-se um símbolo duradouro de perdão, misericórdia e compreensão divina diante da implacável justiça humana. Se você se interessou por este conteúdo, convido a se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Dessa forma, o YouTube garantirá que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Recomendar mais vídeos como este para você. Sem mais delongas, vamos mergulhar no conteúdo. Antes de nos aprofundarmos na história da mulher adúltera e no poderoso ato de Jesus escrevendo no chão, é crucial entender o contexto histórico e religioso em que esse evento ocorre. Estamos na Jerusalém do primeiro século, uma cidade vibrante e culturalmente rica, mas também um caldeirão de tensões políticas e religiosas. O povo judeu vive sob o domínio do Império Romano, uma ocupação que alimenta sentimentos de resistência e um anseio por um libertador messiânico. Nesse cenário, a lei religiosa judaica desempenha um papel central na vida cotidiana, ditando normas de conduta, rituais e práticas sociais. Os fariseus e escribas, como guardiões autoproclamados da lei, ocupam uma posição de destaque na sociedade judaica. Eles são os intérpretes e aplicadores da lei de Moisés, responsáveis por manter a pureza religiosa e a ortodoxia. No entanto, sua interpretação da lei muitas vezes se torna rígida e legalista, focando mais na observância externa do que na compreensão do espírito da lei. É dentro desse contexto que encontramos a mulher adúltera sendo trazida diante de Jesus como um peão em um jogo de poder e autoridade religiosa. A festa dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico, era uma das festividades mais importantes no calendário religioso judaico. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma espécie de santuário portátil usado pelos israelitas durante sua jornada pelo deserto após a libertação do Egito, descrita em detalhes no livro de Êxodo. Servia como um local central de adoração e encontro com Deus. O tabernáculo consistia em duas partes principais, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, havia o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. No local mais sagrado do tabernáculo estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre seu povo e era onde os israelitas ofereciam sacrifícios e buscavam perdão por seus pecados. Durante esta festa de 7 dias, os judeus construíam cabanas temporárias chamadas Sukkot, em memória da peregrinação de seus antepassados pelo deserto após a libertação do Egito. Essas cabanas eram feitas de materiais naturais, como ramos, e simbolizavam a dependência do povo em relação a Deus durante sua jornada. Durante o festival, os judeus também realizavam cerimônias de adoração e ofereciam sacrifícios no templo em Jerusalém. Era um tempo de alegria e gratidão, onde as famílias se reuniam para celebrar a colheita e a fidelidade de Deus em prover suas necessidades. A festa dos tabernáculos também tinha um significado profético, apontando para a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Em meio a essa atmosfera festiva, os fariseus e escribas, líderes religiosos da época, armaram uma armadilha para Jesus. Sabendo que Jesus era conhecido por sua compaixão e por ensinamentos que desafiavam as interpretações tradicionais da lei, eles trouxeram uma mulher pega em adultério diante dele, reunindo uma multidão para testemunhar o evento. Ao fazer isso, esperavam colocar Jesus em uma posição difícil. Se ele concordasse com a lei de Moisés, que exigia o apedrejamento da adúltera, ele poderia parecer insensível à misericórdia. Se ele se opusesse à lei, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Era uma tática astuta para desacreditar Jesus perante o povo ou, no mínimo, minar sua autoridade moral e religiosa. A armadilha montada pelos fariseus e escribas revela não apenas sua astúcia política, mas também sua falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus e sua mensagem de amor e perdão.
No contexto cultural e social da sociedade em que Jesus vivia, as mulheres enfrentavam uma série de desafios e restrições. Muitas vezes, eram vistas como propriedade dos homens, com pouca autonomia sobre suas vidas e decisões. No caso específico do adultério, as consequências eram especialmente severas para as mulheres. A fidelidade conjugal era considerada fundamental para a estabilidade familiar e social, e a infidelidade era vista como uma grave violação dessa ordem estabelecida. As normas culturais e sociais da época ditavam que as mulheres adúlteras eram submetidas a punições severas, muitas vezes culminando em execuções públicas, como o apedrejamento. Além disso, as mulheres acusadas de adultério frequentemente eram estigmatizadas e marginalizadas pela sociedade, enfrentando ostracismo e discriminação mesmo após cumprirem qualquer punição imposta. Nesse contexto, a reação dos acusadores da mulher reflete a mentalidade prevalecente da época, onde as mulheres eram frequentemente culpadas de forma desproporcional por transgressões sexuais, enquanto os homens muitas vezes escapavam de consequências sérias por seus próprios comportamentos inadequados. Para os escribas e fariseus, a situação representava uma oportunidade não apenas para testar Jesus, mas também para reforçar sua própria autoridade moral e religiosa diante do povo. Diante da armadilha montada pelos fariseus e escribas, Jesus responde de uma maneira incomum e profunda. Em vez de se envolver imediatamente no debate sobre o destino da mulher adúltera, ele opta por um gesto aparentemente simples, mas altamente significativo. Ele se inclina e começa a escrever no chão. Este ato enigmático não apenas demonstra sua autoridade e domínio sobre as Escrituras, mas também serve como um ponto de virada na narrativa. Enquanto a multidão aguardava uma resposta direta de Jesus, ele escolheu uma ação que desviou a atenção da discussão imediata e convidou à reflexão. O ato de escrever no chão não apenas pausa a confrontação iminente, mas também cria um espaço para a contemplação e autoavaliação. É como se Jesus, através de seu gesto, convidasse tanto os acusadores quanto a multidão a olharem para dentro de si mesmos antes de fazerem julgamentos precipitados. Essa atitude singular de Jesus destaca não apenas sua sabedoria e perspicácia, mas também sua compaixão e desejo de ensinar de maneira transformadora. O que ele escreveu no chão permanece um mistério, mas o impacto emocional e espiritual desse gesto é inegável, marcando um momento crucial na narrativa e na vida da mulher adúltera. Alguns teólogos sugerem que Jesus poderia estar fazendo referências simbólicas às Escrituras ou à lei de Moisés, enfatizando a necessidade de uma interpretação mais profunda e compassiva. Outros especulam que ele poderia estar escrevendo os pecados individuais dos acusadores, confrontando-os com sua própria hipocrisia e falta de pureza. Independentemente do que foi escrito, o gesto em si transmite uma poderosa mensagem de introspecção e reflexão. Ao mesmo tempo, o ato de Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei e as Escrituras, mostrando sua capacidade de transcender as interpretações legalistas dos fariseus e escribas. Isso revela que ele não está meramente sujeito às regras, mas sim, seu mestre não apenas conhece a lei, ele a transcende. Diante do desafio de Jesus, o ar se encheu de tensão, como se o tempo tivesse parado naquele momento crucial. Seus olhos encontraram os dos acusadores, e calmamente, Jesus perguntou em voz alta: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essas palavras cortaram o silêncio como uma espada afiada, penetrando nas consciências dos fariseus e escribas ali reunidos. O peso da hipocrisia e da falta de compaixão pairava sobre eles, tornando cada pedra que carregavam mais pesada. Um a um, os acusadores começaram a sentir o peso de sua própria culpa, suas consciências doendo mais do que qualquer pedra que pudessem lançar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pois ninguém ousou reivindicar uma pureza que sabiam ser uma ilusão. Lentamente, como se despertando de um transe, começaram a se retirar, seus passos ecoando no chão empoeirado. Enquanto os acusadores se afastavam, o olhar de Jesus os seguia, cheio de compaixão e tristeza pela cegueira espiritual que os consumia. Naquela cena de julgamento e condenação, ele revelou não apenas a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua mensagem de amor e misericórdia. Sua resposta desafiadora expôs a hipocrisia dos líderes religiosos e os confrontou com a realidade de sua própria humanidade frágil e falha. Naquele momento, Jesus não apenas salvou a vida da mulher adúltera, mas também ofereceu uma oportunidade de redenção para todos os presentes, convidando-os a olhar para dentro de si mesmos e encontrar a verdadeira pureza, que só pode vir de um coração transformado pela graça divina. Então, em meio à quietude que envolvia a cena, Jesus se aproximou dela com uma serenidade que parecia emanar uma aura de paz e compaixão. Seus olhos transmitiam uma empatia profunda, um entendimento que transcendia palavras. Ele não precisou de muitos gestos para expressar o que estava em seu coração.
Com uma voz suave, mas firme, Jesus, a mulher, cujos olhos ainda refletiam o medo e a vergonha de seu passado, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Cada palavra ecoou como uma melodia de esperança, uma promessa de renovação e restauração. Era como se, naquele momento, as correntes do passado fossem quebradas e um novo caminho se abrisse diante dela. Essa declaração de Jesus foi um convite para uma transformação pessoal profunda. Ele não apenas absolveu a mulher de sua culpa, mas também a incentivou a seguir uma nova direção, a trilhar um caminho de justiça e redenção. Seus olhos transmitiam um amor incondicional, uma aceitação que superava qualquer erro ou falha do passado. Foi como se, naquele momento, a mulher sentisse o peso do julgamento e da condenação sendo substituído pela libertação e por uma esperança renovada. A história da mulher adúltera se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo do ministério de Jesus e sua mensagem de redenção, amor e graça. Desde o início de seu ministério, Jesus enfatizou a importância do amor e da misericórdia, desafiando as normas religiosas e culturais de seu tempo. Ele frequentemente entrava em confronto com as autoridades religiosas, não para abolir a lei, mas para revelar seu verdadeiro propósito e significado. Esta narrativa também nos convida a refletir sobre a natureza da lei divina e sua relação com a justiça e a misericórdia. Enquanto os fariseus e escribas aderiam rigidamente à letra da lei, buscando justiça através do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus os desafiou a olhar mais profundamente, a entender que a verdadeira justiça vai além da mera observância dos mandamentos. Ela é permeada por misericórdia, perdão e compaixão, qualidades que refletem a própria essência do caráter de Deus. A resposta de Jesus à mulher adúltera, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, nos convida a contemplar o poder transformador do perdão e da misericórdia. Em um mundo onde o ódio muitas vezes parece dominar, esta mensagem serve como um lembrete vívido de que o perdão liberta não apenas o ofensor, mas também o ofendido. Ele quebra o ciclo de ressentimento e vingança, abrindo caminho para a cura e a reconciliação. Compreender profundamente essa narrativa bíblica vai além de simplesmente conhecer os eventos que ocorreram. Leva-nos a refletir sobre os princípios fundamentais da fé e da conduta moral. A história da mulher adúltera e o ato de Jesus de escrever no chão nos convidam a examinar nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, à misericórdia e à compaixão. Desafia-nos a questionar se estamos aplicando a lei de forma justa e equitativa ou se estamos sendo guiados pela rigidez e hipocrisia. Além disso, essa narrativa nos lembra da importância de olhar além das aparências e reconhecer a humanidade em cada indivíduo. Convida-nos a praticar o perdão e buscar a reconciliação, em vez de nos limitarmos a julgar e condenar. Ao condenar e excluir, portanto, ao explorarmos esta história, não estamos apenas estudando um evento do passado distante, estamos confrontando questões e dilemas que podem continuar ressoando em nossas vidas hoje. Um entendimento profundo deste relato bíblico pode nos guiar em nossa busca por uma fé mais autêntica e uma vida mais compassiva. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, inscreva-se no canal, deixe um like e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar assistindo. Cuide-se e que Deus abençoe.